Tava aqui caminhando e matutando sobre uma cena que eu acabei de ver. Achei muito interessante. Tô saindo agora para fazer minha caminhada. Eu moro numa região mais afastada, com várias pessoas que cultivam a terra, é o que mais tem aqui. Pequenos agricultores e outras coisas do gênero, que as pessoas fazem mais pro seu próprio sustento. Tinha um casal de idosos na casa dos 70 anos, mais ou menos, 70 e poucos anos. E o senhor estava com uma enxada limpando um terreno de mais ou menos, acredito que tivesse mais ou menos meio hectare, um pouco mais ou menos. E ele estava limpando o terreno com essa enxada. Ali, um terreno grande, cheio de mato, estava tirando raízes e outras coisas do gênero. Enquanto a mulher dele estava sentada do lado sentada tomando uma água na sombra de uma árvore. Isso me fez pensar sobre o poder que a resiliência. Não sei por que me veio a palavra resiliência na mente no momento, quando eu observei essa cena. Além de outras, obviamente, mas essa foi o que ficou. Uma coisa que os nossos avós aí, muitas vezes os nossos pais, inclusive, ou as gerações de antes, tinham de uma forma que nós, muitas vezes, aí, dentro desse mundo, da sociedade tecnológica e moderna de hoje, muitas vezes não sabe compreender ou exercer. Não são todas as pessoas que conseguem, que possuem essa questão da resiliência, de fazer, independente do resultado, de manter-se, né, em foco de alguma coisa, de saber não se cobrar, não cobrar a terra, porque quando a gente planta, ela precisa de um certo período para poder dar seus frutos. E eu acho que isso é um ensinamento que essas pessoas têm, de tantos, que possuem um valor impagável, que não tem preço. A minha avó também foi agricultora, meu avô, trabalhavam na roça, tinham aí muito trabalho, não tinham luz na época como a gente tem hoje, né? Muitas vezes aí água encanada também era um luxo antigamente para essas pessoas que moravam em lugares mais afastados da cidade. Não tinham carro, não tinham televisão, muito menos outras coisas que hoje são tão comuns. O que eu quero dizer com isso? Que a gente deveria regredir no tempo e voltar a isso? Não, até porque com as possibilidades que temos, não tem a necessidade, a não ser aqueles que gostariam de resgatar esse tipo de contato com a natureza. Porém, uma coisa que eu acho e que eu procuro resgatar na minha vida, porque eu cultivo também, eu cultivo no meu terreno, planto para poder colher as próprias verduras, legumes, frutas, para não precisar pagar o dobro do preço quando um produto é bio, e muitas vezes nem bio é, porque hoje até isso virou um rótulo que na realidade muitas vezes não quer dizer nada. Com isso, eu aprendi a ter paciência, a saber esperar, a saber cultivar aquilo que eu quero colher,
sabendo que algumas sementes não vão vingar, fazendo depois uma seleção daquelas, desculpa, uma seleção daquelas que eu gostaria que realmente, digamos assim, se sobressaíssem, arrancando as ervas daninhas daquilo que eu não quero que se propague, aquilo que eu não quero que se espalhe. E eu traço um paralelo disso diretamente com a nossa mente, cara. Porque assim como todo mundo que compra um terreno vai procurar arrumar esse terreno, nivelar ele, tirar o que se acha, o que se julga desnecessário dele para construir sua casa, a mesma coisa é dentro da nossa mente. Quando a gente percebe, se dá conta de que a gente possui na nossa mente coisas as quais nós podemos sim remover ou substituir ou limpar, chame da forma como quiser, para que as que realmente importam, aquelas que realmente importam, na realidade, elas vinguem, de fato, que elas se propaguem, que elas cresçam, regando elas através da nossa atenção, da nossa resiliência, do nosso cuidado. Isso tudo é uma coisa que muitas vezes permanece em meio à neblina da vida diária. Principalmente para as pessoas que moram em grandes metrópoles aí, grandes cidades. Estou falando isso como alguém que morou uma boa parte da minha vida em cidades realmente grandes. O que acontece? A gente se deixa levar muitas vezes pelo fluxo frenético da vida, aquelas regras invisíveis que permeiam, né, a nossa vida ali dentro. E essas coisas, essas pequenas coisas, essas simples coisas, elas acabam se tornando um tanto quanto invisíveis, muitas vezes nebulosas, ou até mesmo são praticadas em algum momento e depois isso acaba se perdendo em meio ao cotidiano, né? Você levanta, trabalha, sai para trabalhar, volta para casa, organiza as coisas, tudo com muito, vamos dizer, às vezes sistematizado, cronometrado, para que a gente, vamos assim, nos nossos períodos de folga, a gente consiga, por exemplo, limpar a casa ou fazer qualquer outra coisa, ou ter pelo menos um momento de lazer, indeferidamente da forma que seja. Então, quando eu me lembro da minha vida antes de me retirar dessa esfera caótica, eu percebo a diferença gigante no meu estado de ser, na minha forma de ver o mundo. Digamos que eu perdi aquela pressa de fazer tudo para ontem, porque eu sei que certas coisas elas vão precisar de mais tempo. Quando eu comecei a cultivar, eu trabalhei inclusive num projeto de reflorestamento, aprendendo as melhores formas de plantar árvores, de organizar o lugar delas, plantar elas de uma certa forma que elas conseguissem, que o espaço conseguisse reter a água na época de chuva, aprendendo a respeito das espécies, né? Quais eram nativas da região a qual eu estava plantando, quais não. Então, quando eu comecei, logo depois que eu saí de Berlim, e eu tive essa experiência, hoje eu percebo, por mais que seja uma vida, muitas vezes tenha os seus momentos difíceis, porque tem, muitas vezes aí no verão, o sol escaldante, ou em dias de chuva, tu está trabalhando de qualquer forma do lado de fora. Então o que acontece? Tudo isso me ensinou
de que quando a gente tem cuidado com aquilo que realmente interessa, aquilo ali vai literalmente crescer, se modificar, vai evoluir, vai modificar o que eu estou observando, né? Através do meu trabalho modifica-se o que eu estou vendo. Eu lembro que teve uma das regiões, uma das partes onde a gente plantou, eu não sei precisar quantos hectares foram, mas foram mais de 1000 árvores que nós plantamos naquele pedaço X de terreno. Todas elas devidamente espaçadas, porque com o tempo elas vão ficar aí, vão ter os caules delas vão ser muito grossos, então tem que ter esse cuidado também, não pode ser muito perto da outra e N outras coisas. Depois que a gente teve essa plantação, esse cuidado, essa organização aí, conforme passava o tempo, eu olhava para esse lugar onde antes você via de longe que estava tudo marrom, né? Terra revirada com pedras apenas, e já começávamos a ver o verde daquelas pequenas árvores que estavam crescendo ali. Às vezes, quando tinha algum problema em sistemas de rega ou algo do gênero, tinha que regar elas à mão, né? Somente com uma mangueira. Então você pensa regar árvores, mais de 1000 árvores com uma mangueira. Eu acordava, uma média de 5 horas da manhã, umas 6 horas eu ia até lá e regava tudo aquilo. Eu ficava muitas vezes até as 11 horas da manhã, meio-dia, apenas regando árvores. Então assim, foi um dos exercícios meditativos mais interessantes que eu já tive na minha vida. Para quem tá precisando meditar e não sabe, não consegue ficar quieto, vai regar teu jardim, cara. Se tem jardim, planta alguma coisa e vai regar aquilo ali para te ver o poder que isso tem. É uma coisa incrível. Foi ali que eu comecei a compreender várias coisas que a minha avó falava, né? Que minha avó contava sobre quando eles cultivavam a terra, né? Hoje ela tá aí com 90 anos. Ela ainda é ativa, ainda pega uma enxada e vai para a horta dela para limpar, vai plantar. Ela ama girassol, então ela sempre vai plantar girassóis e outras coisas do gênero. E quando a gente conversa, a gente troca. Eu sempre pergunto para ela, né? A gente troca informações a respeito de tipos de planta, de sementes, né? Como conservar as sementes por mais tempo. Aprendi várias coisas com ela. E eu acho isso muito, muito, muito interessante, porque quando a gente pensa, muitas vezes, nos nossos avós, ou enfim, tem pessoas que botam ali como pessoas que têm uma visão antiga da vida e que muitas vezes não se acoplam, não se adaptam totalmente a todas as tecnologias que estão presentes hoje. A minha avó, até hoje, ela fica deslumbrada com o fato de ela poder conversar comigo da casa dela, lá no Brasil, e eu tá do outro lado do mundo. Então, ela fica extremamente contente por dizer, nossa, olha só, antigamente a gente não tinha essa possibilidade e hoje, pelo menos, eu posso te ver e a gente pode conversar como se tu estivesse aqui. E eu disse assim, cara, é muito legal isso. Porque, por mais que a gente, muitas vezes, julgue nossos avós, nossos pais, como sendo pessoas que muitas vezes aí não entendem 100% ou não tem a adaptação 100% do que a gente chama da tecnologia, a gente possui a ferramenta, né, tecnológica para poder justamente hoje ter contato com elas mesmo estando longe, poder conversar com essas pessoas, poder trocar experiências com essas pessoas, perguntar para elas como é que era, como é que elas faziam. Tem tantos jovens aí hoje que não sabem como é que funcionava, que ainda não são da época que a gente tinha aí os rádios com fita cassete, que a gente podia gravar tudo aquilo ali, CDs. É um mundo que eles não conhecem. Eu vejo
Porque eu também tenho irmão mais novo. Então, a visão dele é totalmente diferente, óbvio, porque ele já nasceu em meio ao advindo de todas as modalidades que a gente tem hoje. E eu digo assim, muito das pessoas, posso aqui estar falando algo extremamente... Posso estar errada na minha visão, obviamente, mas muito da nossa ansiedade nos dias atuais, porque a gente nunca teve aí uma taxa de pessoas ansiosas, né, mais alta em toda a história, pelo menos documentada, né, se antigamente tinha ansiedade ou não. Não é uma coisa que tivesse, vamos assim, muitas vezes aí poderia ter ficado desconhecido dos anais da história. Quando a gente pensa por esse lado, que a ansiedade, ela provém de um pensamento, de pensamentos, de uma mente futurística. Quando eu digo isso, quer dizer a mente lá na frente, pensando sobre o futuro, incerteza sobre o futuro, que automaticamente faz com que a pessoa tenha incerteza sobre ela mesma, sobre o que ela está fazendo no momento. E existe, obviamente, outros tipos aí de ansiedade, né? A questão do trato com pessoas, estar num lugar público, falar em público, se expor, vamos dizer assim, na frente de câmeras. Existe N tipos e formas aí de ansiedade. E ela afeta as pessoas também de formas diferentes. Por exemplo, eu também possuo os meus níveis de ansiedade. E o mais interessante é que eu percebo no meu corpo o que está acontecendo. A minha mente tá ali, tá tudo beleza. Parece que ela tá calminha no meio da situação. Mas o meu corpo começa a dar sinais. Então o que acontece? Eu tenho caspa. É muito incrível isso, porque quando eu percebo que eu estou com caspa, porque eu estou com pensamento acelerado, porque eu estou com ansiedade sobre alguma coisa. Então digamos que entre aspas, eu vejo esse sinal, eu me obrigo a desacelerar e, por incrível que pareça, a caspa some, tá? Sem eu precisar botar produto ou qualquer outra coisa do gênero. Então isso meio que virou para mim um exercício de observação. Se eu tô ali, começam os primeiros sinais de caspa, eu sei que eu tô indo, que eu tô com pensamento, eu tô com o meu modo de vida muito lá na frente e tô esquecendo do agora aqui. Porque às vezes eu fico no sentido seguinte, mas como é que eu vou fazer tal coisa, isso e aquilo e aquele coisa? E eu sou o tipo de pessoa que eu tenho foco em coisas únicas, mas eu também tenho essa ideia. Eu tenho, para algumas coisas, eu sou aquela coisa do multitasking. Faço mais coisas, né, do que uma só. Por exemplo, uma parte das minhas caminhadas, porque o que a gente conversa aqui é somente uma parte do trajeto que eu faço todos os dias. Essa parte eu faço podcast, mas sem uma cobrança de que eu tenho que fazer isso todo dia. Se flui, flui, se não, não flui. E era isso. Então, é sem cronograma, é sem cobrança, é sem roteiro. Teve dias que eu tinha organizado, principalmente nos primeiros dias, que eu organizei e tinha aí alguns papeizinhos com alguns tópicos do que eu gostaria de falar, porque as ideias vinham em casa e eu fazia isso. Aí eu comecei a fazer diferente. Um dos dias eu simplesmente não levei nada para ver como a coisa se desenrolava. E assim vem vindo nos próximos dias. Quer dizer, nos outros dias. Quer dizer que isso vai sempre ser assim? Não. Mas é uma coisa que é um exercício que eu criei para mim, até para mim também, vamos assim, ampliar o meu espectro de abstração sobre coisas sem precisar ficar seguindo aquilo num papelzinho, até porque a vida não nos permite ter um papelzinho com tópicos o tempo todo para quando a gente vai lidar com as coisas, com as situações, com as pessoas. Então, isso treina vamos assim, a minha forma de observar o mundo e treina também a maneira como eu vou lidar. O que previne, vamos dizer assim, previne surpresas. No sentido de, entre aspas, não surpresa no sentido
né? Não, surpresa não é a palavra bem correta. Que previne, vamos dizer assim, algumas vezes aí erros de julgamento, ou precipitação, se precipitar, ou fazer alguma coisa por impulso, sem pensar antes. É mais nesse sentido. Então, comecei todo esse papo falando do cultivo da resiliência e caí nessa história da ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, na minha opinião, tá? Na minha opinião, é a ausência de resiliência daquele momento em que estamos vivendo e que muitas vezes a gente pode estar ali tendo ansiedade, né? Óbvio, é fácil, em meio a uma crise de ansiedade, procurar se concentrar e voltar o pensamento resiliente ou Heute. Olha eu o alemão. Hoje existem várias práticas que possibilitam, né, que a gente faça esse movimento, que a gente consiga contornar as situações. Nem sempre elas vão funcionar de maneira fidedigna, mas o que eu penso a respeito, que fique muito claro, eu não sou aqui uma especialista em ansiedade. Eu sou especialista no meu tipo de ansiedade. Como a ansiedade se manifesta na minha vida, no meu corpo, a partir da minha observação daquilo ali, automaticamente eu me treinei para conseguir, vamos assim, inibir, voltar para o meu modo. Vamos assim, voltar para um modo que vamos assim, me ajudasse a não continuar na espiral da ansiedade. E isso eu fiz, não foi um movimento também de um dia para outro, foi através da observação. Durante muito tempo eu não sabia o que estava acontecendo, né? Então, ficava preocupada, porque aparecia além de caspa. Aí quando a coisa continuava, porque eu não estava sabendo perceber os primeiros sinais, eu acabava desenvolvendo outras coisas. Alergia, né? Alergia, desidrose nas mãos, né? Aquela coceira, se alguém já teve desidrose, assim, ó. E é um negócio que não, vamos assim, é uma coisa linkada com o estresse, é linkado com a ansiedade. Então, o que acontece? Eu comecei a perceber tudo isso e fui fazendo todo esse processo de consciência a respeito de mim mesma, do meu corpo, para que eu, vamos assim, aplacasse, conseguisse, vamos assim, diminuir a ansiedade do momento. Material em questões de ansiedade existe até para dar com pau. Profissionais que trabalham especificamente com ansiedade também, muitos. Mas uma coisa que eu acho e que para mim foi essencial, muito melhor, na minha opinião, óbvio, tá? Muito melhor do que qualquer pessoa me falando a respeito de uma coisa que eu sei que se manifesta no corpo das pessoas, em cada corpo, de uma maneira diferente. Algumas pessoas vão ficar mentalmente, entre aspas, impossibilitadas no momento de crise de ansiedade. Outras podem ter sinais corporais, assim como eu. Outras podem ter as duas coisas. Então, como essa coisa é muito relativa de pessoa para pessoa, o essencial para mim, muito mais do que tomar remédio, ou ficar pegando 300.000 coisas e tentando tudo, é a gente parar e se observar e procurar entender, não no momento de crise. Não é para deixar o momento de crise chegar para pensar sobre isso. É fazer o contrário. Quando não se está em crise, quando se está, entre aspas, ali, normal, olhar para isso, tirar um momento e pensar, ok, o que tem aqui nos momentos em que eu tô ansiosa ou ansioso? O que está acontecendo aqui? Qual é o possível? Da onde vem? O meu pensamento, eu tô com medo do quê?
Onde é que eu estou nesse momento? Eu tô com o pensamento no quê? Num plano, em alguma coisa? É alguma situação que desencadeou isso? É um pensamento a respeito da situação? Óbvio. Eu tô falando aqui numa autoobservação. E isso é o quê? As práticas, por exemplo, de atenção plena, que é o mindfulness, é uma das práticas mais indicadas para tratamento de ansiedade, cara. É o quê? É o estar presente no momento agora. Não ficar cascateando, porque normalmente a gente tá ou estamos com o pensamento lá no passado, ou a gente tá com o pensamento lá na frente, no futuro. Mas e o agora? Onde é que fica? Como é que fica aonde nós estamos ali naquele momento? Minha experiência, gente, minha opinião, tá? Minha opinião sobre... Eu sou profissional no que condiz o meu corpo, a minha vida, a minha mente, como é, quais são os meus gatilhos, tá? Quais são os meus gatilhos? A minha forma de interpretar o mundo, as minhas crenças, tá? Então isso é muito importante frisar. Então dentro disso, eu percebi que para mim, a ansiedade nada mais é do que um pedido, vamos dizer assim, um alerta do seguinte: sai, para de viver lá na frente. Deu de pensar só lá na frente, volta para o que você está fazendo agora. Porque o que você está fazendo agora vai reverberar lá na frente no que você vai colher. Então, o plantio é agora, não é lá na frente. Então, enquanto no agora a gente tá, muitas vezes, repetindo padrões, né? Repetindo padrões, procurando aí fazer sempre as mesmas coisas, enquanto a gente espera que a gente vai ter resultados diferentes, como que isso vai acontecer? É óbvio que as coisas vão sempre se repetir da mesma maneira, porque a gente tá ali dentro de um padrão, num padrão automático de fazer sempre um mesmo caminho. Perceber as coisas sempre apenas de um ponto de vista. Por isso que muitas pessoas vão buscar profissionais justamente para ter outros pontos de vista a respeito do que elas estão vivendo naquele momento ali. Com isso, o que eu quero dizer por fim é: tenham a compreensão, vamos dizer assim, de que conhecimento, quando a gente fala de conhecimento é a chave. E quando eu digo isso, não é ir lá ler uma biblioteca inteira ou ter 300 mil livros. Eu sou desse gênero, tá? Eu sou desse gênero. A minha biblioteca virtual aí, ela é um mundo à parte. Isso é porque é uma prática minha, eu gosto. Mas não é algo que seja estritamente necessário. Porque o conhecimento em si, ele provém também do que como nós funcionamos. E quando eu digo como nós funcionamos, eu não estou falando do funcionamento base, somente do funcionamento base do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, como é que o corpo cria toda a química que traz aí as ondas de ansiedade e todas aquelas sensações que a gente pode ter. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. É o que está na tua mente, o que você está fazendo na tua mente, que está fazendo com que esse padrão se repita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E às vezes eu tenho que viver com um negócio desse. O que está no cerne da questão? Todo bom psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta em si, psicanalista, seja o que for, ele vai procurar aos poucos te levar ao cerne das questões. E ele vai fazer isso através de quê? Te questionando. Te questionando. Meu Deus, eu acabei de ver. Aqui na minha frente tem
um falcão gigante no meio da estrada. Eu vou até ficar parada para ele não se mexer. Então, vou falar um pouco mais baixo. Então, o que acontece? Quando esses profissionais vão através do questionamento, muitas vezes, eles vão nos escutar falando dessas coisas. O que é muito importante? Nesse meio tempo, a gente não deixar somente pro profissional, mas fazer a nossa parte também, procurando o cerne, o cerne do que pode estar desencadeando esse tipo de situação. Porque, na minha visão, na minha experiência, dentro do que eu estudei e dentro do que eu conheço do meu corpo, isso está na minha mente, isso está nos meus pensamentos. Quando eles estão numa forma extremamente rápida, muitas vezes, ou estão tentando antecipar, pensando somente nas questões de futuro, ao invés de se concentrar nas práticas que eu poderia estar fazendo naquele momento. A resiliência a gente cultiva dessa mesma forma. Quando a gente cultiva a resiliência, automaticamente a gente, vamos assim, diminui os sintomas de qualquer tipo de ansiedade. A resiliência, ela se cria, ela se semeia e ela se cultiva no momento agora. Agora. Não é amanhã, não é ontem, é agora. Aprender a esperar, aprender a parar no meio da estrada, aprender a respeitar a nós, em primeiro lugar, e aos outros. Muito obrigada. A reflexão de hoje termina aqui, porque eu vou continuar minha observação aqui do falcão, porque tá uma coisa muito incrível, ele tá comendo alguma coisa, eu acredito que ele tá comendo uma cobra no meio do caminho. Coisa mais incrível ver um negócio desse ao vivo. Até a próxima, falou, valeu.